12 mortos e 6 feridos num acidente de viação na Manhissa. 4 polícias e um militar enterrados vivos em Maputo. Renamo diz que independência nacional ainda não é total. Boa noite. 12 pessoas morreram e outras 6 ficaram feridas em resultado de um acidente de viação no distrito da Manhissa, província de Maputo. O sinistro terá sido provocado por excesso de velocidade. O acidente do tipo choque entre carros ocorreu pela manhã desta sexta-feira, precisamente às 9, quando 2 veículos, um de transporte de passageiros e o outro de carga, que vemos aqui na imagem, embateram-se frontalmente aqui na Estrada Nacional número 1, precisamente no povoado de Tavira. O minibus fazia o trajeto Manhissa-Spamanine, levando passageiros, e o caminhão seguia no sentido contrário, isto é, Maputo a Chinavane. E quando chegou-se a este ponto, devido a uma alegada ultrapassagem irregular, aliado a excesso de velocidade, estes 2 veículos colidiram. Dos que nós recebemos, 12 foram óbitos no local e admitimos 6. Dos 6 admitidos, 4 estavam em estado grave, foram transferidos para o Hospital Central de Maputo e temos 2 que estão em observação. Dentre estes 2 temos uma criança menor. Exato. E em relação a estes 4 que foram transferidos ao Hospital Central de Maputo, qual é o estado clínico deles? Estão com estado grave. Temos um que foi transferido com diagnóstico de traumatismo crânioencefálico grave, outro com traumatismo abdominal fechado, o terceiro com traumatismo torácico fechado e o 4º é uma mulher grávida com uma ferida avulsiva na face. Estas imagens mostram a violência do acidente. O carro de transporte de passageiros ficou completamente destruído. A polícia aponta irresponsabilidade por parte do condutor do minibus. Chegado neste local, o minibus, o transportador do minibus fez uma ultrapassagem irregular. Ele não controlou a FIA, se vinha lá outro condutor do outro lado, fez uma outra. Ele vinha numa velocidade excessiva. Testemunhas também disseram à STV que havia um conjunto de 3 minibuses que conseguiam correr pela Estrada Nacional número 1 e um deles é o que acidentou. No local o carro capotou e morreram pessoas. Mas o culpado nem parou, foi embora. Vocês conseguiram identificar o carro? Eu consigo identificar porque é uma das letras que eu conheço. O acidente de viação ocorrido esta sexta-feira registrou-se a escassos metros do local onde no ano passado também houve um outro aparatoso acidente de viação que matou de uma só vez 32 pessoas aqui em Tavira, distrito da Manhissa, província de Maputo. Elton Tsembane, Amândio Borges, STV. O Inatro diz que está a tomar medidas estruturantes para acabar com acidentes de aviação. No entanto, o plano não terá efeitos imediatos. Sobre o sinistro de hoje no distrito de Manhissa, província de Maputo, a instituição diz que já existe uma equipa no terreno para apurar as causas. O acidente de hoje despertou-nos a atenção especial para percebermos de todas as atividades que nós estamos a desenvolver o que é que realmente está a falhar. É justo, do lado dos cidadãos, questionar os métodos, as práticas, os procedimentos do Inatro para conter os acidentes de viação. Mas é importante referir que o Inatro está a trabalhar nesse assunto e está a tomar medidas estruturantes. Embora essas medidas não possam resultar em efeitos imediatos. E uma das medidas que foi tomada recentemente foi a aprovação de uma política e estratégia nacional de segurança rodoviária, que é um instrumento orientador da atuação do país em relação ao cenário de acidentes de viação. Portanto, através desse instrumento, todos os atores, sejam da sociedade civil,
do Estado e outros parceiros que queiram contribuir para a melhoria do cenário da acidentes de viação do país, já tem uma linha de orientação e um instrumento que possa lhes permitir que a sua atuação contribua diretamente para aquilo que é o objetivo do país. 7 pessoas, das quais 4 polícias e 1 militar, foram enterradas vivas. As vítimas são acusadas de roubo de gado no posto administrativo de Maluana, província de Maputo. A polícia já deteve os autores do crime. Até aqui são escassas as informações detalhadas em torno desse facto, mas o que se sabe é que 4 agentes da PRM, 1 militar e 2 civis foram amarrados, torturados e enterrados vivos, indiciados de roubar gado. Importa, sim, confirmar que houve este homicídio em que alguns indivíduos ainda não identificados teriam feito exatamente uma atividade, concretamente o roubo de gado, num povoado em Moamba, que depois de serem interpelados, eles de fato foram torturados e enterrados vivos. Se o chefe do posto administrativo da Maluana confirma a ocorrência, a população acusa a polícia de promover detenções arbitrárias e agir em inconveniência com supostos malfeitores. E por isso, existe aqui em Maluana a transferência do comandante do posto policial e seu efetivo. Através da polícia, porque logo lá. Não que se não está cá, muito vai culanzir enzago ou é uma cá. Então eu como lá então se nem que comandante geral so Bernardinho Rafael que tu então eu como lá com a cincha comandante uma polícia lá nível elemento vai aqui porque é ranhe hakuna kuzula. Ni swifuyo imagine eva apoia ra ini fambe ki ya iveliwa nambi lava nga iveliwa ava khomiwanga jana ini khomiwa hi makamu. Este vídeo amador mostra o momento em que a polícia leva um civil para fazer o reconhecimento do local onde foram enterradas 7 pessoas e aguarda-se a presença da medicina legal para fazer a exumação dos corpos e dar seguimento a outros procedimentos como exames e funerais. Já iniciou o julgamento do jovem que matou uma idosa de 80 anos de idade na província de Inhambane. O arguido pode ser condenado a uma pena de 20 a 24 anos de prisão. Trata-se deste jovem de 23 anos de idade que no início deste ano matou uma idosa de 80 anos acusando-a de ser feiticeira. Tudo começou depois que o jovem foi à machamba da vítima e tirou cocos sem a sua autorização. Ela não gostou e foi tirar satisfações, mas no lugar dos seus cocos encontrou a morte. No dia dos factos, o arguido teria se dirigido à casa da vítima e lá a vítima foi quem abriu a porta e na sequência ambos tiveram uma discussão, porque ele, o arguido, teria tirado cocos na machamba da vítima sem a devida autorização. A vítima, como consequência dos golpes que sofreu, acabou perdendo a vida no local dos factos. Aliás, segundo o Ministério Público, antes de a matar, o jovem violou sexualmente a vítima. O que ela discutiu contigo a ponto de você recorrer a uma katana para tirar a vida dela? Já em tribunal, o jovem admite que matou a idosa com uma katana e não um machado. Nega, porém, que tenha violado sexualmente a idosa e diz ainda que a razão do assassinato não são os cocos. Ele alega que a idosa era feiticeira e que era ela a responsável pela morte do seu filho de 8 anos, que havia ocorrido algumas semanas antes dele a matar. Pelo crime, o jovem pode ser condenado a uma pena que varia de 20 a 24 anos de prisão maior, tal como pediu o Ministério Público. Amanhã assinalam-se 47 anos de independência nacional. A Renamo diz que a liberdade nacional ainda não é total. A pobreza, corrupção e atropelos à democracia retardam o desenvolvimento do país.
Para o presidente da Renamo, Oussoufou Momad, os desafios que Moçambique enfrenta em diferentes setores resulta da governação ineficiente do partido no poder, que põe em causa o alcance dos objetivos traçados a quando da independência nacional, passado quase 5 décadas. Moçambique continua a enfrentar vários desafios, como a pobreza absoluta, a subnutrição crônica, fraca qualidade de ensino e do sistema de saúde. A nossa independência não é total por conta de vários fatores que resultam do sistema de governação implantado. Inicialmente, foram negados os direitos e liberdades fundamentais, cujo resgate precisou de uma luta de 16 anos para implantar a democracia e o Estado de Direito. O líder da maior formação política da oposição falava esta sexta-feira na cidade de Maputo, numa conferência por ocasião da celebração dos 47 anos da proclamação da independência do país. Momad considera que as transformações políticas que o país viveu não resultaram na consolidação da democracia, devido, por exemplo, a supostas perseguições a militantes dos partidos da oposição e fraudes eleitorais. Os governantes que desde a independência se transformaram em novos opressores, capturaram o Estado moçambicano e tornaram, num dos países mais corruptos do mundo, o regime institucionalizou sequestros e assassinatos dos membros e quadros da Renamo e as fraudes eleitorais que geram conflitos em cada processo. A celebração do 47º aniversário da independência acontece num contexto marcado pelo aumento de custo de vida e a Renamo apela ao governo a adotar medidas de proteção social às camadas mais vulneráveis. E o Movimento Democrático de Moçambique diz que a independência do país continua incerta. A avaliação é feita em relação à melhoria das condições de vida dos cidadãos. Bem-haja o 25 de julho. O país celebra este sábado 47 anos de independência. Por ocasião da data, o Movimento Democrático de Moçambique considera que ainda prevalecem vários desafios, em particular na governação. Passados 47 anos de independência, os moçambicanos continuam a viver na incerteza, com o Estado capturado pela corrupção, raptos, tráficos de droga e má governação. É vergonhoso quando assistimos libertadores da pátria, ou antigos combatentes, transformarem seus sacrifícios e deveres num cheque branco para saquear o erário público e construir seus impérios econômicos, prejudicando a todo o povo, numa clara atitude de substituição dos colonialistas que tanto combateram. O partido entende também que o Estado continua partidarizado e a população ainda enfrenta dificuldades para ter acesso a serviços básicos como saúde, educação e transporte. Para melhor funcionamento do Estado e inclusão de todos no processo de desenvolvimento, o MDM aponta algumas sugestões, das quais a introdução de um modelo de descentralização municipal que privilegia o gradualismo na introdução de novas autarquias com a respectiva desconcentração de competências nos termos da legislação em vigor. É preciso assegurar uma plena desconcentração provincial, descentralização provincial e distrital, através da eliminação da figura do secretário de Estado e introdução de um voto obrigatório para diminuir as abstenções e impedir a fraude. O partido MDM afirma que o Dia da Independência Nacional deve ser um momento de reflexão e avaliação em torno do percurso histórico de Moçambique. O secretário-geral da Frelimo diz que o assunto do terceiro mandato do presidente da República nunca foi debatido pelo partido. Um terceiro mandato de Filipe Nyusi como presidente da República ainda não foi ao debate no partido Frelimo. Quem o diz é o secretário-geral da organização política.
Portanto, neste momento não está no centro de debates ainda essa questão do terceiro mandato e que não se confunda aquilo que são mensagens que são transmitidas para as nossas organizações sociais. E existe essa possibilidade do presidente Nyusi seguir para um terceiro mandato? Eu não sei se existe ou não existe. Eu havia de perguntar, por exemplo, assim, qual é a sua opinião. Portanto, eu não quero emitir a minha opinião sobre isso neste momento. Roque Silva falava nesta sexta-feira após encontros de cortesia que Nyusi manteve com partidos políticos estrangeiros e organizações internacionais que estão em Maputo para participar das celebrações dos 60 anos da Frelimo. Para o dia 2 recebemos aqui na sede nacional da Frelimo a delegação do CCM da Tanzânia, recebemos aqui na sede da Frelimo a delegação da MPLA, recebemos aqui na sede da Frelimo o secretário-geral da Internacional Socialista e certamente que outras delegações vão sendo recebidas, como a da Frente Polisária, que dentro de algum momento também estará cá no país. É uma oportunidade em que, por um lado, o presidente do partido troca pontos de vista com o chefe das delegações. Já no fim do dia, o chefe de Estado recebeu em audiência no seu gabinete o ministro dos Negócios Estrangeiros dos Emirados Árabes Unidos. Após a reunião, disse estar confiante no reforço da cooperação com Moçambique. A STV ouviu o general na reserva Jacinto Veloso. Fez parte da comissão mista antes da proclamação da liberdade do país. Veloso diz que até no dia da independência havia receio de ataques de colonos. Sobre a atualidade, o general diz que faltou um estudo eficiente para evitar o terrorismo. A Comissão Militar Mista trabalhou na pacificação do país e na passagem de infraestruturas militares no período de transição. Era composta por 6 pessoas, 3 da Frente de Libertação, com destaque para Jacinto Veloso, e outras 3 da contraparte portuguesa. Este processo foi caracterizado por desafios como manifestações violentas. Passado o período da transição, no dia da proclamação da independência, o general revela que houve alguns tiros. O grupo de segurança do presidente Siad Barre da Somália veio com um grupo grande, quase uma companhia armada, com receio, né, certamente, para sua segurança. Ficaram instalados aí numa casa aqui embaixo. E o que era? É que um outro presidente que estava numa casa perto trouxe também um pelotão todo armado para se protegerem, provavelmente com receio de guerra ou qualquer coisa. E houve um disparo, alguém disparou uma arma involuntariamente. Então o outro respondeu logo com tiros. Então criou-se ali uma chuva de tiros de um lado e do outro, sem razão nenhuma, quer dizer. E porque não havia razão nenhuma, as atenções continuaram viradas à proclamação da tão esperada independência, que até teve atrasos. Festejou-se na altura, mas hoje o país volta a estar em conflitos, a destacar o terrorismo em Cabo Delgado. Certamente que o nosso estudo de ameaça em relação ao terrorismo foi, de algum modo, deficiente, mas é natural, porque nós estamos preocupados com outras coisas. De qualquer maneira, a estrutura das forças de defesa e segurança vai se adaptando e vai se treinando para fazer face a essa ameaça que é real agora, já não é uma ameaça teórica que a gente estuda teoricamente. Jacinto Veloso dedicou boa parte da sua vida a defender o país, depois de, em 1963, ter deixado de ser piloto a serviço português. Combateu na luta de libertação nacional, esteve na Comissão Militar Mista na transição e, após a independência, foi diretor-geral da Segurança, ministro da Segurança e, mais recentemente, esteve nas negociações para pôr fim ao conflito armado com a Renamo. O ministro da Saúde exige maior intervenção dos pais encarregados de educação no combate ao consumo de droga nas escolas.
Armindo Tiago dirigiu hoje as celebrações do Dia Internacional da Luta contra o Consumo e Tráfico Ilícito de Droga. Voltar eu não quero mais, porque aquilo que a droga mostrou-me, não gostaria que voltasse a acontecer comigo. É o sentimento de quem viveu 16 anos dependendo de drogas. Melito Dimas conta que já conheceu mundos obscuros das drogas mostrados por aqueles que ele chamou de falsos amigos. 15, 16 anos a enjeitar. Chegou um tempo que até fiquei sem veias. Já até injetava até já no tendão, em sítios impróprios. Em cada história contada por um antigo tóxico dependente, a influência de amigos tem sido a principal causa para o consumo por parte dos adolescentes e jovens. Aquele amigo que te convida para experimentar coisas ruins são aqueles mesmo que não são teus amigos, que tu pensas que são teus amigos. Para essa gente eu digo que pronto, nunca aceites experimentar algo que amanhã vai te prejudicar. E foi para chamar a atenção dos mais novos sobre a necessidade de se manterem longe das drogas que a Escola Secundária Francisco Manhanga acolheu esta sexta-feira as celebrações centrais do Dia Internacional da Luta contra o Consumo e Tráfico Ilícito de Drogas. Os adolescentes dão nota positiva à iniciativa. Drogas são substâncias em que, de alguma maneira, fazem mal aos consumidores e nós que não somos consumidores, porque de alguma maneira são eles em que nos roubam nas escolas. Durante o evento, o representante das Nações Unidas contra as Drogas e Crimes disse que a Covid-19 agudizou o consumo de drogas no mundo e Moçambique não foi exceção. Conflitos, catástrofes climáticas, deslocação forçada e pobreza são certamente terreno fértil para o consumo de drogas. São estas e outras vulnerabilidades que contribuíram para o aumento do número de adolescentes que se perdem no mundo das drogas, segundo informou o ministro da Saúde. A prevalência do consumo de drogas e outras substâncias proativas é mais expressiva entre as camadas mais jovens, sobretudo entre os 21 e os 30 anos. Entretanto, o que observamos com preocupação no nosso país é que a idade para o início do consumo de drogas tende a baixar. Para Armindo Tiago, há pais que não cumprem cabalmente o seu papel para o combate ao mal nos adolescentes, por isso chamou a atenção. Apelo que o que fizemos no ano passado, no sentido de todos os moçambicanos redobrarem esforço para impedir o acesso fácil de drogas às escolas, bebidas alcoólicas e tabaco, partindo de preferência da nossa casa. O Dia Internacional da Luta contra o Consumo e Tráfico Ilícito de Drogas é celebrado a cada 26 de junho e este ano será subordinado ao lema Desafios da Prevenção e Combate à Droga em momentos de crise humanitárias e sanitárias. Graça Machel diz que está revoltada com o alto índice de consumo de álcool nas escolas. A informação foi avançada no lançamento do Observatório dos Direitos das Crianças em Maputo. Em Moçambique, mais de 20% das crianças estão envolvidas em uniões prematuras. A taxa de desnutrição crônica em menores de 5 anos é de 38%. Por outro lado, cerca de 28% de menores no intervalo dos 15 aos 19 anos não sabe ler nem escrever. Problemas que preocupam a sociedade civil, que espera ver solucionados com o lançamento do Observatório dos Direitos da Criança. O nosso papel principal é estar a monitorar e ver o que está a acontecer na área da educação, na área da saúde, na área da nutrição e trazer essa informação para os diferentes setores. As crianças vítimas do terrorismo em Cabo Delgado terão especial atenção com vista a salvaguardar os seus direitos. Nós estamos a dizer que não está a ser produzida informação sobre Cabo Delgado, mas nós como observatório vamos construir um espaço para reforçar esse debate e buscar soluções para responder à questão caótica que acontece em Cabo Delgado, principalmente no que diz respeito ao impacto sobre a criança. Para que o observatório traga os efeitos esperados, Graça Machel defende que se deve priorizar a criança em todas as ações. Na minha opinião, a primeira responsabilidade do observatório é exatamente, pôr a voz e a cara
das crianças como a referência número 1 de qualquer trabalho que vocês irão fazer. O lançamento do Observatório dos Direitos da Criança contou com a participação de organizações da sociedade civil, representantes da Unicef e do embaixador da União Europeia em Moçambique. O ministro da Defesa diz que há funcionários que consomem bebidas alcoólicas no local de trabalho. Cristóvão Chume fala de outros males que comprometem a qualidade do serviço público. Uma notícia por acompanhar nos próximos blocos noticiosos. Agora vamos a uma curta pausa, mas antes a informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. O ministro da Defesa diz que há funcionários que consomem bebidas alcoólicas no local de trabalho. Cristóvão Chume fala de outros males que comprometem a qualidade do serviço público. Comemoração e repreensão. Foi assim que os funcionários do setor da Defesa Nacional viram a passagem do Dia Internacional da Função Pública. O ministro Cristóvão Chume não me deu palavras para criticar o que apelidou de falta de comportamento urbano e de patriotismo. E muito pelo contrário, juntam-se com aqueles que estão contra a causa das Forças Armadas e falam mal dos dirigentes das Forças Armadas e difundem informações que atentam contra a segurança nacional. Corrupção, negligência e consumo de bebidas alcoólicas à mistura ganham terreno no setor que dirige. Temos funcionários que entram bêbados, saem bêbados. Nas suas pastas trazem uma garrafinha de Bosse, Tontonto, entre outras, e atendem ao público nas condições em que vivem sempre. E muitas das vezes respondem mal ao público, não porque são maus, mas porque estão alcoolizados. E nós somos cúmplices como colegas, porque sabemos que alguns deles precisam de tratamento médico, mas outros não reúnem perfil para continuarem como servidores públicos. E muitas das vezes somos nós como dirigentes que os protegemos. Celeridade processual também falta nos profissionais do setor da defesa. As consequências afetam principalmente servidores públicos em idade de reforma. Que há processos que estão a durar mais de 10 anos. E alguns dos pensionistas perdem a sua vida ainda à busca de alguma solução. O ministro da Defesa Nacional dirigia-se a funcionários do Ministério e diversas unidades das Forças Armadas de Defesa de Moçambique esta sexta-feira em Maputo, no âmbito da celebração do Dia Internacional da Função Pública. A comissão que investiga a captura do Estado sul-africano no mandato de Jacob Zuma diz que o ANC deve assumir as responsabilidades por ter protegido o antigo presidente. Milhares de milhões de randes poderiam ter sido salvos se o Congresso Nacional Africano, partido no poder na África do Sul, não tivesse bloqueado as investigações parlamentares solicitadas pelas bancadas da oposição sobre a influência da família Gupta no Estado, sob proteção do ex-presidente Jacob Zuma. A Comissão Zondo, que investiga a grande corrupção naquele país, diz não ter dúvida que o ANC contribuiu para a captura do Estado ao se opor às propostas das bancadas parlamentares da oposição para que a Assembleia Nacional realizasse inquéritos de investigação das alegações de irregularidades dos Guptas. Entretanto, o ANC não fez nenhuma investigação por alegada falta de capacidade para investigar o presidente Zuma e os Guptas. O papel do ANC na delapidação consistiu ainda no fato de o partido ter protegido Zuma das moções de censura e garantiu que ele permanecesse no cargo como presidente, o que também significava que os Guptas tinham mais tempo para perseguir os seus interesses de saquear o Estado. Desta forma, entende a Comissão Zondo, Jacob Zuma e o partido no poder e vários membros influentes devem assumir a responsabilidade pelo escândalo.
Arranca no dia 22 do próximo mês de julho a fase de apuramento para o Campeonato Africano de Futebol de Praia. A prova que decorre em Vilanculo, província de Inhambane, termina em outubro. 14 seleções vão procurar garantir espaço nas 7 vagas que ainda faltam por preencher, visto que Moçambique, na qualidade de anfitrião, está apurado automaticamente. Ao todo, são 8 seleções que irão disputar o africano. Entre os dias 22, 23 e 24 de julho serão disputados os jogos da primeira mão, sendo que os da segunda estão marcados para os dias 5, 6 e 7 de agosto, 2 meses antes da realização da prova. Reagindo ao sorteio, Abnério Saka considera positivo o fato de o combinado nacional estar isento desta fase, ainda que, segundo ele, não seja benéfico. Em termos competitivos acaba sendo um pouco mal, porque os outros vão jogando, jogos de treino e jogos oficiais são totalmente diferentes. Ainda assim, o técnico promete muito trabalho de modo a colmatar essa situação. Sabemos que não vai ser fácil, porque todos os canos são verdade para nós. Não jogamos em casa, já procuramos estar para nos coçarmos, porque só ter sido vice-campeões, termos estado no Mundial, termos conquistado o COSAF, criamos uma expectativa, uma esperança muito grande para o povo moçambicano. Jogando em casa, Abnério Saka considera que Moçambique tem a obrigatoriedade de ganhar, embora admita que não será fácil. Importante que, não vou deixar de realçar isso, que todo mundo perceba que ainda somos crianças, temos que crescer grau por grau, porque querer não chegar. E porque as questões organizacionais são determinantes, a Federação Moçambicana já começa a desenhar alguns cenários. Equacionamos também uma preparação fora do país, no âmbito de preparação do torneio COSAFA, assim como o africano. Então há um plano que a equipe técnica está a preparar, dentro de breve irão partilhar connosco para podermos tomar uma decisão. Moçambique é vice-campeão de África, tendo por via disso participado pela primeira vez no Mundial da modalidade, juntamente com o campeão em título, Senegal. Ferroviário de Nampula e União Desportiva do Songo é o duelo da 5ª jornada do Moçambola. As equipas jogam amanhã. Frente a frente, o primeiro e terceiro classificados do Moçambola. 2 equipas imaculadas, mas destaque para os hidroelétricos que somam por vitórias todos os jogos realizados. E mais, os dados da época passada sorriem a seu favor. Vão a um terreno onde conseguiram tirar um empate a 0, depois de terem vencido em casa por uma bola sem resposta. A Black Bulls vai a um local que não deixa boas recordações. Na terra dos Matacas, os touros tombaram na época passada naquele que teria sido jogo de glória. 0-1 foi o resultado do jogo, que podia ter decidido o título. De resto, há ainda a Ferroviário de Maputo, Vilanculo, a Ferroviário de Nacala, Ferroviário da Beira, a Coxa de Sol, Machês no Mucuba, a Liga Desportiva de Dário Monteiro. Tem a visita do ressuscitado em Comate, Xinavane, que venceu no jogo passado o Vilanculo por 1-0. Continuamos com o desporto. 29 treinadores de futebol estão a ser formados para treinar escalões de equipas provinciais. Para além de aulas teóricas, os formandos beneficiam também de aulas práticas sobre o conhecimento geral do futebol, medicina desportiva, aspectos técnicos e táticos ligados ao treinamento dos guarda-redes. O instrutor Vítor Matini, que está a administrar os vários módulos desta formação, faz saber que o curso de treinadores é fundamental para o desenvolvimento da modalidade no país. Falamos de manhã do ponto de vista teórico. Há necessidade de nós trabalharmos situações de 2 para 1, 3 para 2, 4 contra 2. Estamos num bom caminho, porque já cumprimos na íntegra aquilo que são todos os fundamentos técnicos de futebol, desde passe, drible, recepção e condução, mas tudo isso usando aquilo que são as metodologias de ensino, em termos de forma de jogo, e usando também o método analítico que é progressivo, que é dar uma explicação, depois da explicação fazer a demonstração, depois da demonstração segue também aquilo que nós chamamos de exercitação. Os formandos mostram-se satisfeitos com os conteúdos ministrados, pois vai ajudar no domínio das competências relacionadas ao treinamento do futebol. Neste primeiro módulo estamos a aprender muita coisa que praticamente não tínhamos. Há muitas metodologias, o ensino da técnica, da tática para a aprendizagem de futebol. Na verdade, não quero acreditar que nós saímos a ganhar. Mas dá para perceber que, de facto, são conteúdos e os temas a quais são apresentados é aquilo que muitas das vezes iremos encontrar
no terreno, aquilo que é o dia a dia dos treinadores. O curso será feito em 3 módulos, com uma duração de 21 dias, sendo 7 dias em cada módulo. No interregno entre os módulos, os treinadores terão um estágio pedagógico nos clubes para aliar a teoria e a prática. É momento de observarmos mais uma curta pausa, mas antes a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos pela capital, Maputo, uma máxima de 23, uma mínima de 13, previsão de chuvas fracas e céu pouco nublado. Mesmo cenário para Xai-Xai em Gaza, 22 de máxima e 11 de mínima. Já em Inhambane, a previsão de céu ligeiramente limpo, 26 de máxima e 18 de mínima. Seguimos ao centro do país, começamos por Beira, em Sofala, 25 de máxima e 17 de mínima. Continuação de chuvas fracas e céu pouco nublado. O cenário é contrário em Chimoio, Manica, céu ligeiramente limpo, 22 de máxima e 10 de mínima. Continuação de chuvas fracas e céu pouco nublado em Climane, na Zambésia, 10 de mínima e 22 de máxima. Tete, 28 de máxima e 19 de mínima. A previsão de céu ligeiramente limpo. Avançamos ao norte do país, começamos por Nampula, 27 de máxima e 18 de mínima. Lixinga, 20 de máxima e 7 de mínima. Pemba, em Cabo Delgado, 28 de máxima e 19 de mínima. A previsão de céu ligeiramente limpo em todo o norte do país. Até já. Retomamos ao Jornal da Noite. Vamos agora ao espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. Ora bem, hoje começamos pelo assunto do dia. O acidente de viação no distrito da Manhissa, província de Maputo. Houve 12 óbitos e 6 feridos. A causa do sinistro é apontada como o excesso de velocidade. Tomás, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Temos mais um acidente num local onde já houve um outro, morreram 32 pessoas e outras tantas ficaram feridas. Há algum aspecto, alguma coisa na qual não estamos a prestar a devida atenção naquele troço particularmente? Bom dia, boa noite, Isaura. Na verdade, este troço, digamos que é o centro de luto nacional. E luto em grandes números de vítimas, pelas mesmas causas. Não sendo perito em acidentes de aviação ou qualquer coisa de transporte, parece evidente que é preciso que se faça qualquer coisa de profundamente transformador naquela zona. Eventualmente considerar até um separador, estou a imaginar um separador de betão entre os dois sentidos, norte-sul, sul-norte, de tal modo que, primeiro, haja separação muito evidente nos dois sentidos, separação física, por um lado, por outro lado, que as duas faixas não permitam ultrapassagem. Fiquem tão estreitas que só pode passar de cada vez um único carro, nos dois sentidos, numa faixa mais ou menos longa, naquela zona da Manhissa. E talvez também considerar que não possa haver qualquer rua transversal de um lado ou do outro. Ou seja, não sendo perito, estou a imaginar o que eu faria se lá numa rua da minha aldeia, se isso acontecesse. Porque já se viu que não é questão de mobilização de consciências dos automobilistas que são indisciplinados, excesso de velocidade, porque se fosse por isso, em todo o país teríamos os mesmos acidentes, como temos em Maluane. Este trágico sinistro, Tomás Vieira Mário, há quem diga que traz ao de relevo o desafio, um dos grandes desafios do novo Ministro dos Transportes e Comunicações, Magala. O que é que o novo dirigente pode fazer para minimizar a situação, pelo menos? Bom,
Também penso que nós não podemos esperar que o ministro Mateus Magala chegou ontem e hoje tem soluções para problemas até estruturais do país. Temos que pensar todos sobre essas questões todas. Obviamente que vamos esperar que ele mostre o seu trabalho, a sua raça, entre aspas. Mas eu penso que o que se passa ali em Maluana é algo de profundamente trágico, que não podemos nunca mais repetir aqueles exercícios de oficialmente andarmos atrás de curandeiros como se fosse uma brincadeira. É muito sério demais para se brincar com curandeiros naquela zona. Penso que é preciso mesmo que se faça uma peritagem técnica muito séria e se encontre uma solução física naquela zona e não espiritual ou como quer no que local seja. há um outdoor que chama a atenção aos automobilistas, que recorda o acidente trágico. Se existe, de Maluana. Não é suficiente para chamar a se atenção. existe e assim mesmo não evita, porque não é suficiente. Lembra-se, tivemos o problema da N4 aqui durante muito tempo, havia muitos acidentes. Houve um abaixo-assinado aqui que o meu amigo, o doutor Custódio Duma, liderou. Não foi logo bem recebido, mas fizeram-se os separadores na N4 e, claramente, os acidentes de viação, pelo menos naquele trouxe, daquela forma, diminuíram bastante. Então, penso que é a altura de facto, haver alguma decisão em termos de o que fazer fisicamente naquele local, ou se alarga bastante a via, ou se põe um separador bastante enorme, uma pedra enorme, um betão enorme, como eu digo, e impedir que as faixas permitam ultrapassagens, porque há sempre ultrapassagens que criam problemas. Não era caso de começarmos a pensar em reduzir os limites de velocidade, pelo menos neste troço? Eu penso que nesse troço, como noutros, há sempre sinais. Quando chega a uma localidade, 80 km, depois 60, mas como vê, nem assim as coisas melhoram. Eu viajei na segunda-feira de Inhambane para Maputo. Agora no inverno fica escuro muito cedo, portanto 18 horas está escuro. Por mais de 3 vezes, autocarros de passageiros que buzinaram para ultrapassar e quase que atropelam você com o carro, sai da rua. Estão a correr, autocarros de passageiros. Pelo menos 3 vezes entre Inhambane e Maputo senti-me encurralado por autocarros numa noite escura aqui de inverno. E, portanto, penso que há muitas coisas que temos que considerar. A limitação de velocidade, sim, é uma delas, mas, de facto, há alguma limitação física que tem que ser feita na estrada para poder ver se há uma outra saída e não estarmos todos os meses a dizer Maulana, 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 como se realmente fosse um lugar fatal, e inevitavelmente fatal. Tem que haver alguma saída, certamente, pelo menos para mitigar. Eu acho que preciso que haja lá, como eu digo, alguma ação fisicamente visível no local, que seja impactante, seja um sinal luminoso, forte, seja, sei lá o quê, um betão que separa as duas vias nos 2 sentidos, e repito, que impeça que haja espaço de ultrapassagem para que chega-se naquela zona, só passa um carro de cada vez naquele sentido. Talvez isso. Vamos olhar para outros assuntos em destaque, Tomás. Esta semana a Comissão de Inquérito apresentou do livro da 6ª classe que apresentava erros no conteúdo. O governo disse que houve negligência e falta de profissionalismo. Tomás, será mesmo que pessoas experientes e que trabalham há muitos anos na elaboração do livro tenham cometido erros tão graves neste livro por negligência e falta de profissionalismo? Eu penso que essa conclusão me parece muito óbvia. Me parece tão óbvia que, na minha opinião, nem sequer carecia de uma comissão de inquérito. O que houve foi negligência, sim, e é evidente que sim. O que é negligência? Negligência é falta do dever de verificação, do dever de conformação. Chama-se due diligence, em inglês, do dever de homologação, do dever de seguir os passos até validação. O que ocorreu naquele processo, seja o que for que foi a causa, sabotagem, negligência, faltou alguém que no fim do dia dissesse:
isto não pode ir, isto pode ir, isto não pode ir. O checklist, alguém que devia ter feito isso. E isso faz-se de forma vigorosa, de forma meticulosa e sistemática. Não foi feito. Mas isso pode não ter sido feito por trabalharmos em cima do joelho? Não importa a causa, não importa, não foi feito. Não foi feito e é grave. Aliás, queria chamar aqui a atenção, uma entrevista que deu hoje o Jornal Savana, a doutora Luísa Diogo, que aborda o assunto em termos muito fortes e diz que isso tem a ver com as lideranças. Estou a citar Luísa Diogo. Não se pode compreender aqueles erros. Só se compreende quando os processos de verificação não fazem o seu trabalho. O que diz Luísa Diogo. E ela é uma pessoa experiente, já foi ministra, foi primeira-ministra. Portanto, houve falta de liderança, houve falta de due diligence, do cuidado devido num produto politicamente importante como aquele. E pior ainda, agora há uma espécie de ping-pong, porque a Porto Editora vem dizer que não, ela não pode ser responsável, porque não é responsável, ela apenas é uma consultora e que contratou autoras moçambicanas. Mas não era trabalho da Porto Editora verificar, fazer a verificação deste? Ela diz que não é. Se diz que não é porque o contrato não diz isso. Seja como for, Isaura, há sempre quem deve conformar os produtos. Se você é contratante, você verifica os produtos que lhe deu o contratado. Não basta o contratado o culpado. De modo que temos que ser, nessas questões, muito claros e até dizia, o doutor Luísa Diogo perguntavam se era um caso para a ministra admitir-se. Ela diz, eu leio, normalmente, nos países onde a cultura de prestação de contas, de brio profissional e de mérito, há que começar a sentir que o mérito já não está a ser reconhecido. É preciso procurar a reafirmação da confiança. É ir lá dizer, Excelência, chefe do Estado, aconteceu aquele problema. Sei que não estou envolvido, mas é meu setor e eu respondo por ele. Sinta-se à vontade de que disponha do lugar. Tomás, há críticas pelo facto de o relatório ter sido apresentado pela Ministra da Educação, que dirige o Pelouro, que cometeu os erros no livro da 6ª classe. Há ou não transparência desta comissão de inquérito e do relatório que apresentou? Pois, aquilo que deveria se esperar normalmente era a comissão de inquérito, que em princípio é um órgão independente em relação ao problema, ela vir comunicar ao público que nós, mandatados pela ministra, constatamos estes problemas. E ponto 2, deixar que a imprensa faça perguntas. Não foi assim que aconteceu. E, portanto, há algo realmente de muito estranho e de deficitário na comunicação. Não foi a comissão que comunicou ao público, a ministra não deu tempo a perguntas da imprensa, porque conversa de imprensa é isso mesmo. É um diálogo entre o conferencista e a mídia. Não houve perguntas, ministra. Ela deu uma comunicação à imprensa e retirou-se. Então, penso que ainda não estamos acalmados sobre os nossos medos e receios nesse processo. O relatório da Comissão de Inquérito diz que tem de haver uma reestruturação do Conselho de Avaliação do Livro. Esta é uma das recomendações. Mas a questão que se coloca aqui, reestrutura-se a Comissão de Elaboração do Livro ou toda a cadeia em si? Eu penso que a sua pergunta tem um fundamento. Realmente eu quero reiterar o que estou a dizer desde o início. Seja qual for a comissão que for criada, seja ela ativa, competente e responsável, há sempre a liderança no processo, que é ela, a liderança, que dá a validação final dos processos. Portanto, eu não quero entender que são as comissões, que é o INDE, que é o diretor-geral. Não, porque esse processo é muito sério demais para ser deixado nas mãos de técnicos ou de consultores, porque é uma questão, como eu digo, politicamente sensível.
Tomás, obrigada. Continuamos daqui a pouco no Noite Informativa. Foi então o espaço de comentários com Tomás Vieira Mário. É tudo quanto às notícias no Jornal da Noite. Nos vemos daqui a pouco na STV Notícias, no Noite Informativa de hoje. A questão de fundo de hoje, o tema de fundo de hoje é a celebração dos 47 anos da independência nacional. Vamos olhar para Moçambique antes e depois da libertação do jugo colonial e perspectivas para os próximos 47 anos de independência do nosso país. O convite está feito. Nos vemos daqui a pouco no canal de notícias. Até já. Boa noite.